Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas a um episódio especial do ADCast. E nós vamos falar hoje sobre um tema que já está aí mexendo com o mundo espiritual, que é a Conferência Cura 2025. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui as organizadoras desse evento super especial. Pastora Ângela, que é a coordenadora do Ministério de Mulheres. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada, Cálita. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Temos também a Eliana, que é a nossa primeira líder aqui do Ministério de Mulheres. Seja muito bem-vinda, Eliana. Obrigada, Cálita. Deus tem algo para nós aqui nesse dia. Amém, eu Ficar creio. ligadinhas. Amém. Temos também a Cris, que é a vice-líder do nosso Ministério de Mulheres. Seja muito bem-vinda, Cris. Um prazer estar aqui com vocês essa tarde, Cálita. Oh, glória a Deus. Gente, isso aqui é a reunião das irmãs do Coque. Esse trio aqui... Ai, Jesus. O inimigo vê esse trio reunido aqui, ele já pensa assim, eu não vou nem me levantar, porque não compensa, gente. Não está compensando para mim. Mas então, Do reino, né? quando eu Glória a soube Deus. desse tema, eu fiquei muito feliz. Achei um tema assim, muito assertivo por aquilo que nós estamos vivendo, né, como igreja. Mas eu tive uma curiosidade assim, de saber como foi que surgiu. Como surgiu esse tema? Foi algo que o Senhor colocou no coração de vocês? Foi fruto de oração? Como que vocês chegaram a esse tema? Então, eu vou começar dizendo porque foi algo que Deus trouxe revelação para nossa companheira Eliana e que assentou no nosso coração. E houve um alinhamento entre nós e decidimos colocá-lo em prática, porque é um tema forte, muito poderoso e necessário para esse tempo. E eu vou passar para Eliana falar um pouquinho. Glória a Deus. Olha, eu gosto de dizer sempre assim, que alguém me fez essa pergunta. Como que vocês escolhem os temas da conferência, né? Primeiro, porque a nossa conferência ela já foi proposital, né, pastora Ângela? Vinda do Senhor, já decidimos, nós gostaríamos de ter colocado outros temas, conferência guerreiras, por causa até da nossa logo, conferência, alguma coisa assim de pedra, alguma coisa de flor, mas o Senhor desenhou para nós o tema cura, e a nossa Deus. conferência ficou Conferência Cura. E uma das coisas que nós observamos muito, conversando muito com mulheres, vendo às vezes como que eu posso dizer, talvez aquela falta de posicionamento nosso de guardar verdadeiramente o coração. Sim. Nós podemos pedir auxílio do Senhor para nos ajudar a guardar o coração, mas guardar o coração é uma atitude minha. Então, mediante a tantas coisas, a tantos conversas com mulheres, temos visto que o nosso adversário tem achado de alguma forma um campo no terreno do coração. E a gente gera isso, o Espírito vem, eu até digo assim que a conferência ela só vai vir para conferir. Ela só vai vir para bater aquilo que o Espírito já está soprando. É isso. Então, o que acontece? Mediante a conversa com muitas mulheres, aquilo foi acendendo muito forte no meu coração. E um dia eu fiz uma pergunta ao Senhor. Senhor, mas por que nós liberamos, às vezes, uma palavra para mulheres, aquela palavra de fé, para algumas? Umas acatam e outras não. E o Senhor começou a mexer no meu próprio coração. E o Senhor começou a falar sobre o terreno do meu coração. E foi tão interessante que eu estava assim meio que, como que eu posso falar, soberbada de tantas coisas em cima de mim. Eu disse assim, eu vou viajar com meu esposo. E meu bem me chamou e falei, vou, mas eu posso dizer para você que eu ficava no hotel e ele foi gerado em choro. Sabe, todos os dias Deus falava para mim algo e eu falava, meu Deus, eu me lembro um dia que, sem querer, a Cris ligou para a pastora Ângela, mas ela ligou no nosso grupinho de 3 e me acionou lá também. Falei, gente, vocês não sabem como que o Espírito está gerando. Só que tá assim, tá doendo. Dores de parto. E eu pedi, e era no outro dia eu pedi outra confirmação, era outro dia eu pedi outra confirmação, meu Deus, e aquilo não... Sabe, até que eu cheguei em um ponto final, que era o último dia desses lugares que eu estava com meu esposo, nós ficamos 10 dias fora, e eu caladinha só jogava algumas coisas para o meu esposo e Deus usava o meu esposo ali dentro do carro sem ele mesmo saber. E quando eu cheguei num lugar, nós estávamos saindo daquele lugar, aquela mulher disse assim, eu quero ler uma palavra. E ela estava com a palavra pronta, ela fechou a Bíblia e falou assim, não, vamos, Senhor, fala conosco. E o Senhor já estava falando comigo, já estava dando, já mostrava para mim o texto e tal. Eu falei, eu vou levar isso para a nossa pastora e a minha companheira, né?
E aí aquela mulher disse assim, meu Deus, o Senhor quer falar conosco através da parábola do semeador. Ah, eu entendi tudo. E aquilo desceu como, sabe, o Senhor, como se fosse assim, sossega e fica quietinha que sou eu Interessante, mesma. porque Eliana é Eu mesma. aquela pessoa que ela vai derramando na gente também, né? Vai. E aí a gente nós fomos incendiadas com o que Deus ministrou no Glória a Deus. espírito dela. Ela transfere, né, para o nosso Transferindo. coração que está no dela. Exatamente. A gente sentiu Porque como ela- uma luva, né? como Foi Glória a a Deus. palavra. Quando ela falou sobre o tema, veio como uma luva no nosso coração. Né? E é isso. interessante a minha pastora e minha companheira falar isso, porque é tão bom, porque, assim, Deus não dá pra mim, às vezes, tudo de uma vez. Ele vai dando. Aí eu mando uma coisa, aí eu queria que a Cris, minha companheira, não, mas o que você tá pensando? Não, meu Deus, o que você acabou de falar, nossa, uau! Ai, que forte! Aí eu, meu Deus, eu queria que a minha companheira, aí eu falava com a minha pastora, eu falava assim, nossa, Eliana, é isso mesmo. Gente, tal isso. Aí eu lembro do dia que a pastora colocou lá, mas e aí? Eu falei, olha, gente, não tem jeito. No meu coração, ela falou assim, tá fechado, porque Deus também assentou. Aí a Cris falou, assentou. Então, assim, meu Deus, é chorado. E à medida que o Espírito vai trazendo, que a gente vai derramando, nós vai nos confirmando. completamos, nós nos É isso. completamos. E há um propósito tão profundo nisso também, porque nós tivemos o congresso recente das crianças, né? E com o tema também sobre o coração. Exatamente. Aviva o meu coração. Aviva meu coraçãozinho. Então a gente vê uma conexão, um propósito de Deus realmente trabalhar nessa terra que precisa de cura. Verdade. E a gente vê esse alinhamento, né? É coisa linda de Deus. E o interessante é que foi muito linkado com o tema do ano passado, né? Sim. Verdade. Muito linkado, que é discernindo as estações. Né? Exatamente. Então, o Senhor, ele é como se fosse uma sequência do que ele começou a fazer o ano passado, o que ele fez o ano passado, uma sequência. Do que ele vai fazer esse ano. Verdade. E até nessa questão da própria conferência, eu comecei a ouvir algumas mulheres contando para mim do que Deus fez para elas mediante a palavra acatada no coração. E eu me lembro de uma situação no iniciozinho desse ano, que alguém veio me contar algo parecido, com a mesma intensidade, com as mesmas problemáticas, tal. Mas o posicionamento foi diferente. As duas mulheres estavam ali naquele ambiente recebendo a mesma palavra. Foi quando o Senhor começou a catar aquilo, falar para mim, a questão não sou eu, a palavra ela é viva, a palavra ela é pura, ela é preciosa. Aí o Senhor começou a mostrar, mas a questão é como está a terra. Exatamente. A seletividade, principalmente do ouvir, porque a parábola do semeador tem tudo a ver, quando o Senhor Jesus conta ali, é tão linda essa parábola, né? A parábola fala de algo desenhando para alguém entender, e às vezes mesmo desenhando, alguém tem dificuldade de compreender. Entender. Exatamente. Mas, na verdade, tem coisas que não são só dificuldades. Tem coisas que são assim, é seletivo. Isso aqui é muito difícil para mim, isso aqui eu não quero. E o Senhor foi mostrando algumas coisas, a vontade de querer entender, de querer compreender. Faz toda a diferença. Porque Marcos escreveu, Mateus escreveu, Marcos escreveu e Lucas escreveu. Olha, isso é muito importante para falar assim, olha, 3 pessoas que ouviram e repassaram. Exatamente. Né? Então, 3 receptores. Eles viram que, isso aqui não dá para faltar. E ali começa, né? O Senhor Jesus começa a falar sobre as parábolas, né? Começa a destrinchar ali muitas outras parábolas a partir da parábola do semeador, Exato. né? Então, você olha e o Senhor fala assim, não, o problema é o tipo de solo. Tipo de terra. É o tipo de terra. Aí eu falei, meu Deus, até quando eu comecei a estar nessas conversas, às vezes você conversa com algumas mulheres, mostrando para elas o caminho da obediência e da verdade, da palavra. O que elas também querem levar? Mas é o meu marido. Não, mas é os meus filhos. Aí tem isso e eu falei assim, peraí, a terra não é do coração do outro. É do seu próprio é da terra coração. do meu. Exatamente. Do meu coração. E Jesus fala, né, nessa parábola assim: quem tem ouvidos, ouça. Todos eles tinham ouvido. A questão é que você pode receber a mensagem ouvindo, porque o seu ouvido está ali, ele vai receber isso. Agora, para sentar no seu coração, é diferente. Você precisa deixar, você precisa querer compreender, Sim, querer querer entender compreender. aquilo que está sendo falado, né? A palavra O que está que me sendo chamou muita ministrada. atenção ali foi que apenas 1/4 da semente produziu. Exatamente. É muito preocupante. Cadê o 3/4, né, da parábola? Aonde que se encontra essa semente? Porque o semeador, todo semeador que semeia, ele vai requerer fruto daquela semente Exato. que ele Ele lançou. semeia com propósito. Ele semeia com Ninguém joga propósito. semente fora. Cadê meu filho? Cadê minha filha?
a semente? Cadê o fruto da semente que eu lancei? Você vai ter que prestar conta dessa semente que foi lançada no seu coração. Eu, sempre que eu leio a parábola do semeador, eu percebo que na minha vida eu vivi momentos para cada tipo de solo. Sim, tem Porque uns níveis. você não é um solo fechado. Você pode, a cada momento da sua vida, viver um período específico para aquele tipo de solo. Então, assim, ali no início, quando você tá a semente jogada à beira do caminho, né? O que é o caminho? É o lugar onde as pessoas pisam. O que Isso. acontece num lugar onde as pessoas vão pisando? Você já andou, assim, naqueles trieiros no meio da Sim, fazenda? se forma endurecido. Endurecido. Ele compacto, Ele né? vai compactando e fica endurecido. Ali, se você joga uma semente, obviamente, ela não vai penetrar. Ela vai ficar ali, ó, na superfície. Uau, E aí, o que verdade. acontece? As aves vêm e roubam. Qualquer coisa vem e tira a palavra, porque ela não entra. E eu percebo que hoje, né, nós vivendo aí no tempo das doenças mentais, as pessoas com muitos Sim. problemas mentais, psicológicos, traumas, isso tem feito nosso coração ficar endurecido. Sim. E um solo endurecido, a palavra não vai penetrar, ela vai Não ficar há ali cura, né? Não na há cura. superfície. O Senhor Jesus disse na explicação, quando você lê aqui em Exato. Mateus 13, depois do verso 9, nas explicações ele diz assim, não tem como haver Não cura tem como. no coração endurecido. E ele fala que ele quer curar. Ele quer curar, ele quer curar. E é tão interessante porque se vamos levar para como que um solo ele é preparado para, né? Nós estamos aqui, moramos em Rio Verde, Goiás, Aqui a na gente terra do entende de sol, solo. da soja, do milho, né? Qual que é o primeiro passo para uma terra endurecida se tornar uma terra fértil? Primeiro vai ser Arar, arado. aerar essa terra. E arar a terra não vai ficar bonita, não. Ela vai ficar remexida. Ali Mas é aí que vem a salmista, um coração contrito e quebrantado, ele não vai resistir. Ele não despreza. Exatamente. Ele Não é? não despreza. Olha aí, e aí eu tenho falado isso para as meninas, né? Eu até tenho brincado com elas assim que eu abro às vezes o meu Instagram, eles estão me oferecendo direto agora o arado. Porque eu tenho falado tanto sobre aerar a terra. Agora imagine levando lá para aquela época. Eu me lembro de pequenininha de subir em cima do carro de boi Pra do meu arar. avô para arar a terra. E como que arava? Com aqueles dentes Furando. fortes, rasgando a É. terra do coração. Meu Deus. Agora imagine você permitir, porque nós precisamos permitir. Tô aqui, tô rendida. Exatamente. É, É essa rendição. Rasgar esse O agricultor, coração. o agricultor, ele não invade terra para trabalhar Não. ela. Ele trabalha na terra que é dele. Na terra que é dele. Então ele precisa, nós precisamos do liberar do coração para Exatamente. que o agricultor ele trabalhe essa terra. Essa terra precisa pertencer a ele. Exatamente. Precisa Tem que ser pertencer a dele, ele, porque ele não tem que ser vai dele. começar a arar, mexer em terra que não é dele. E esse início, Que lindo. assim, quando ele começa a arar essa terra, dói. E às vezes a gente quer fugir, né? Quando começa a mexer ali, eu vivi esse tempo, assim, de muito endurecimento do coração. E quando o Senhor começou a mexer, né? O lavrador começou a mexer ali na terra, a primeira coisa que eu fiz foi tentar fugir, não quero. Ó, tá vendo? Restringir algumas áreas, sabe? Aqui o senhor pode mexer, aqui não. Uau, olha Aqui dói muito, E é aqui eu não interessante, quero. porque a aeração da terra, ela precisa acontecer porque precisa de ar Exatamente. E umidade. E luz, né? E luz e luz. sobre a terra. O ar. Olha para você ver que tanto que é forte, porque a terra compacta, o que faz? Faz você esconder. Esconder, Aqui é o meu lugar, é aqui que eu quero exatamente. ficar, é desse jeito, e acabou insistindo Rígida. no lugar. E vai rígida, ficando cada vez rígida. mais dura, cada vez mais dura. Você vê um Deus. caminho que você vai pisando nele, cada vez ele vai ficando mais duro, cada vez é mais difícil mexer ali naquele caminho. Mas vamos começar aqui do início da parábola. Ó, Jesus disse que o coração pode ser uma terra à beira do caminho, pedregosa, cheia de espinhos, ou uma terra fértil. Como vocês entendem essa aplicação para os dias de hoje, dessa terra à beira do caminho? Antes de vocês responderem, eu vi o Rodrigo Silva explicando como que eles faziam a plantação lá. E aí fez mais sentido para mim a parábola a partir da explicação dele. Ele mostrou que eles faziam terraços, porque a terra lá em Israel ela é muito dura, ela é sólida. E aí eles montavam os terraços, eram como degraus, assim. E aí, em volta, pedras para segurar aquela terra ali, e no meio tinha a terra. E
ao lado, assim, podia ter espinhos. E aí, por isso que Jesus usa, porque era aquilo que fazia parte do cotidiano deles, era mais fácil deles entenderem. Então, quando ele fala que a semente caiu à beira do caminho, ela caiu onde as pessoas passavam, onde as pessoas caminhavam ali. Mas para os dias de hoje, como que vocês aplicam esse à beira do caminho? Então, eu mesma entendo que estar à beira do caminho é estar em cima do muro. Uma pessoa que não tem um posicionamento. Exatamente. E a pessoa que está em cima do muro, ela pode tanto cair para um lado, que vai levar para a presença de Deus, ou conduzi-la, né, para o pecado, para o mundo do pecado. Então, a beira do caminho não é o lugar para que uma pessoa tenha um encontro com Cristo. Porque, como a própria palavra do Senhor diz, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a pessoa precisa estar no caminho, entrar no caminho, para que realmente ela seja trabalhada, ministrada, e para que essa semente venha produzir e frutificar na vida dela. Exatamente. Né? Então, eu entendo que estar na beira do caminho Não é lugar para nós. não é lugar para Eu nós. falo que na caminhada com Deus não tem ponto neutro, não tem Não. neutralidade. Sim, não Você tem. tá crescendo, você tá Exatamente. diminuindo. Não tem esse negócio, não, agora eu tô num momento bom com Deus, eu tô aqui na neutralidade. Não existe existe. neutralidade na vida cristã. Se você não está crescendo em intimidade, você está regredindo. Você está Sim. diminuindo. Quer acrescentar alguma coisa, irmã Eliana? Mateus também escreveu, Lucas escreveu que pisado pelos homens, né? Sim. E algo que Marcos e Mateus não escreveu. Mas é interessante que Mateus fala que estar na beira do caminho é para que as aves venham e comam, né? Algo que é arrebatado, tão precioso, não foi guardado, não foi quebrantado para ser escondido, né? E guardado e opa, eu vou resguardar isso aqui é para mim. Então, é o que nosso adversário faz, ele vai ali e arrebata a palavra, né? Rebata, quer colocar outra coisa em cima, quando esse terreno não está preparado, está endurecido, enrijecido. Meu Deus do céu, e precisa aí de ser trabalhado pelo Senhor. Só se quebranta querendo, olhando para dentro de si. Eu posso dizer uma coisa assim muito, muito forte sobre essa conferência, que o autoconhecimento ele precisa vir assim em primeiro plano. Autoconhecimento se calando e ouvindo a voz do Senhor para sua vida. Se autoconhecendo através do quebrantamento, aí tem o reconhecimento. Exatamente. Aí você vai olhar e falar assim, opa, porque Deus sabe aonde está o erro. Exatamente. O Senhor sabe qual que é a pedra de tropeço que eu estou vivendo, qual que é a forma que se encontra meu coração. Então, assim, Ele está trazendo para nós, até ouvi de uma irmã na terça-feira, né? Eu ouvi ela dizendo, assim, eu não tinha parado sobre o reconhecimento, que é diferente quando eu estou vendo, quando o Senhor me mostra, e eu vi, e agora sou eu que tenho que tirar. Né? Exatamente. Eu que tenho que me quebrantar. Opa, aqui até hoje endurecido o coração foi o meu. Isso até hoje foi por... A palavra sempre é a mesma, porque nós queremos coisa que deixa a minha terra do jeito que está. A gente não quer o confronto. Né? O ser humano não quer. Não, a gente e sou pode. eu, você, somos nós. Nós fomos olhar, né? O nosso do ser cérebro, ele não quer. né? Então, agora, a rendição, ela é chave. Ela é a chave, exatamente. Ela é a chave. E eu senti, quando eu li essa palavra, eu lembrei de tantas palavras que foram roubadas de mim. Quantas vezes eu saí do culto sem lembrar da palavra que foi ministrada? Exato. Porque foi roubada. Não desceu para o meu coração, ficou no meio do caminho. Então, a palavra, ela precisa descer, ela tem que... Ela não pode passar apenas pelos nossos ouvidos, ela tem que descer para o nosso coração, tem que assentar. Tá? Eu aprendi a voltar para casa ruminando a palavra. Meditando nela, né? Você meditar nela faz toda a diferença. Você trabalhou isso em você. Exatamente. Muito Só que bem. isso é uma disciplina. Sim. Porque naturalmente o seu cérebro não quer. Nós não queremos. Ele não quer parar, ele quer a próxima. Por isso que o feed das redes sociais, a gente gosta tanto, ele é tão prazeroso, porque você vai pro próximo.
você vai para o próximo. Você não quer parar em alguma Não quer. coisa. Então, assim, ouvir uma palavra, pronto, agora eu vou meditar nessa palavra. E o Senhor começa a trazer revelações, te mostra onde você cabe dentro dessa palavra, o que ele queria falar com você especificamente, porque o que ele quer falar com a Cris é outra coisa, o que ele quer falar comigo é outra coisa Dinâmico. completamente diferente. E dentro da mesma palavra, Mas né? é importante esse Sempre meditar. quando eu ouço uma palavra, eu paro e penso. Porque Deus trabalha a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa consciência, né? O que eu aprendi com essa palavra? O que eu vou levar para a minha vida? Eu acho que é muito interessante a gente parar, meditar e nos perguntar, né? O que eu Pra entendi trazer a daquilo. aplicação, né? Eu acredito que uma das dificuldades que Deus encontra em nós, de encontrar essa terra para que Ele trabalhe, é porque eu sempre penso no outro. Se eu estou no culto, eu penso, fulano, Eu sou o poderia crente estar pá. ali. verdade. Ao invés de ser o Grande crente inchado, eu sou o pá. Sempre pro outro. Isso, É exatamente. uma grande verdade. Isso, então nós nunca olhamos para a terra do nosso coração. E pra quem é casado, então, a gente, né? Na hora você lembra do marido, não é Deus falando com ele. Ele tinha que estar E aqui. Deus tá aqui, meu amigo, eu tô pegando é você. Ou senão ele pode estar, né? Falar assim, que ele entenda que essa palavra tá falando com ele. Exatamente. Pastor Ed costuma falar que a gente tem que usar enxada ao invés da Da pá, pá, né? exatamente. Que a pá a É gente pra sempre gente, joga sempre pro outro, né? Então a gente tem que fazer isso, praticar o uso da enxadinha. É pra mim, Senhor. Se é eu que estou aqui, então é pra mim essa palavra. E sabe uma tendência que nós temos, e que eu já me peguei muito com isso, é a tendência de ouvir a palavra e ela chegar para mim como informação e não como fonte transformadora. Aí eu entendi a palavra, ela tá no meu entendimento, mas ela não desceu pro meu coração, ela não desceu pro meu espírito, portanto, ela não vai promover transformação. Então, assim, ouvir a palavra, o que amanhã eu posso colocar em prática? É Porque aplicação. se eu É demoro, aplicação. pronto, é roubado. Se eu demoro colocar É em verdade. prática, eu tenho feito esse treino, assim, ouvir a palavra, nossa, a palavra falou comigo, o que eu posso mudar? Exemplos práticos, o que amanhã eu vou fazer diferente? Porque se eu não fizer o mais rápido possível, esse entendimento vai ser roubado de mim. Roubado. E isso é o que eu vejo sobre a beira do caminho, sabe? Às vezes você até ouviu a palavra, entendeu, recebeu ali, mas você não põe em prática. E aí, rapidamente, é roubado. Vamos para o solo pedregoso. O solo pedregoso, a semente brota com rapidez. É um negócio assim, jogou a semente, brotou, mas não tem profundidade. E aí, quando vem o sol, quando vem as tribulações, morre. Porque não tem profundidade, não tem raiz. Quanto mais rápido você cresce para cima, menos deu tempo de você crescer Para baixo. para baixo. E aí o solo pedregoso é o quê? Tem a terra aqui por cima, mas logo Tem uma ali levinha, uma terra muito... não tem muito profundidade. Aí a raiz até, mas não vai. Tem alguma coisa que impede. E assim, nos dias atuais, a gente sabe que esse tem sido um grande mal da nossa geração, né? Sem profundidade. E aí qualquer ventinho superficial. leva. O que vocês Raso. pensam sobre isso? Meu Deus, superficialidade, né? Raso. Porque ele até recebe a palavra de bom grado. Mas... E até chega a romper. A semente Ela rompe. começa o processo, né? Sim, Germina. mas aí o que acontece? O solo é o quê? Pedregoso. Cheio de quê? Pedras no meio do caminho. Então, aí eu olho e falo, opa, então eu já tenho que entender que esse solo, para ser um solo fértil, o solo não pode ter pedras. E quais são essas pedras que atrapalham a nós dessa semente romper e, aliás, de ela crescer? Né? Porque ela rompeu, ela germinou, mas ela não cresceu. Então, é a falta de profundidade, porque tem pouca terra, tem mais... Tá difícil, porque, na verdade, nós nos movemos tanto pela aparência que nós olhamos com aquilo que foi para cima. Peraí, eu quero que produza logo. Exatamente. Esquecendo daquilo que verdadeiramente, né, tá sustentando. Porque o que acontece? São os desafios da vida. São as mágoas no meio do caminho. A falta de perdão, a pedra da falta de perdão. Aí o que acontece? O Senhor tá assim, ó, eu tô te dando, tem pedras aí, eu tô te dando a picareta Pra você arrancar. espiritual. Agora imagina, porque é aquele negócio de Lázaro, né? Ali, quando o Senhor Jesus fala para tirar Remove a a pedra. pedra. Remove a pedra. Né? Mas Ressuscitar é comigo, mas Aham, remover a pedra é com Isso. Exatamente. Aí quando o Senhor Jesus vem e fala assim, tem pedra aí, pedra da falta de perdão, e tem tempo, hein?
Continuo batendo, mas você insiste em dizer, não, mas quem magoou foi o outro. Exatamente. Tem a pedra aí, né? Inclusive tem até uns torrões aí de raiz de amargura. E são tantas pedras, Eliana, meu a gente for Deus. assim, parar para observar, né? Porque tem a pedra da estrutura do orgulho, Oh, meu Deus. que é uma das coisas que mais nos Mais impede de acaba com a deixar Sim, muito. que o Senhor nos toca e trabalhe em nós. Uhum. E essa, para mim, é uma das pedras que realmente hoje, eu falo assim, porque até a religião, Sim, né, religiosidade. religiosidade. Tem pessoas que elas estão tão. É uma linha tão fina, tão tênue, porque a gente entra em áreas. Falta de em flexibilidade, né? Falta de flexibilidade, a gente entra em áreas, em situações que nós achamos que nós estamos bem demais. É o orgulho espiritual, isso aí, né? é Orgulho verdade. espiritual. Orgulho espiritual. Você vê que de muitos problemas, mas se você for lá, a raiz desse problema é o orgulho. Sim. Então você vê na capa maioria, aqui por né? fora, você fala, gente, mas de onde Até a surgiu falta isso? de perdão, A né? falta de perdão. É orgulho em Sim, nós. É orgulho. Exatamente. Muitos dos nossos pecados que a gente domestica, porque a gente tem os domésticos, né? Os pecados que a gente, não, esse aqui eu vou dar uma guardadinha De nele estimação. aqui. De estimação. Eles têm a sua raiz no orgulho. Então, essas pedras, né, também simbolizam Agora, eu tô visto assim, Deus me entregando uma picareta para arrancar. espiritual para Eu quebrar também essas tenho. pedras. Aí sabe o que é interessante? Além da picareta, tem situações que às vezes as rochas são tão fortes que ele tem que vir com a retroescavadeira. E aí o que acontece? Ainda precisa da peneira. Para peneirar, exatamente. Eu achei tão interessante, eu contei para as irmãs esses dias que nós estamos fazendo algo numa casa nossa de aluguel. Olha, compra a terra, a areia grossa e compra areia fina lavada. Aí eu olhei lá, para mim parecia elas tão assim, meio que parecida, aí vem o pedreiro. Ah, essa já não é fina, já não é lavada? Não, mas espera aí, essa aqui é para reboco, essa aqui é para algo aparente. Aí vem ele com a peneira, e peneira para arrancar qualquer tipo de pedrinhas. Né? Aí eu vendo aquela cena, e o Espírito Santo falando comigo, né? Então tem coisas que, peraí, tem coisas que às vezes nós não estamos nem vendo. Exatamente. Mas que precisa ser passado pela peneira do Senhor. Exatamente. Pela Só que aí você linha precisa, do Pai. ali, outra né? vez, que a Cris falou, se render. Sim, é rendimento. Quando eu comecei o processo que Deus começou a fazer comigo, e a primeira coisa que ele fez foi me deixar convicta dos meus pecados. Que assim, aparentemente, era muito superficial e tal. A primeira coisa foi me deixar convicta dos meus pecados, dos mais aparentes. A partir do momento que eu reconheci os mais aparentes, gente, começou a surgir tanta pedrinha. Sim. Tanta pedrinha que eu não me lembrava, que eu não tinha consciência. E o Espírito foi trazendo. E aí Deus falou comigo, vai lá e resolve. Aí eu precisei ir lá e resolver. E eu passei, acho que uns 30 dias só removendo pedrinha. Indo lá, remove, chama alguém, pede perdão, chama alguém, confessa as Cálita, coisas. eu vejo que até hoje, e eu sei que nós que servimos a Deus, e até o o Senhor tempo nos todo, né? levar. É um O processo, Senhor né, de sempre santificação. vai mostrar para nós, sempre tem alguma pedra que precisamos tirar no É meio do caminho. interessante. A vereda do Né? justo é como a luz da aurora. Brilha mais, mas Não tem jeito. Até ser dia perfeito. Até ser dia. E eu aprendi algo. E até lá- O dia perfeito não é quando a aurora chega, né? Imagine passar uma noite inteirinha acordada. Como essa noite é comprida. Chegou 5h50, 5h40, amanheceu. Não, a luz perfeita é meio-dia. Exatamente. Exatamente. Onde o sol está alinhado ali, ó, no meio-dia. centro. Verdade. Então, até de 6 da manhã até meio-dia ainda tem um Ainda tem caminho, chão, ainda hein? tem Tem chão. Caminho aí. Interessante que a pessoa que mais se arrepende, geralmente não é a que mais peca. É a que mais próxima está do Senhor. Exatamente. Porque ele é luz. E quanto mais perto dele está, mais eu vejo quem eu sou. Exatamente. Mas eu vejo pedras em Reconhecemos, mim. né? Mas eu vejo coisas em mim que precisam ser trabalhadas por ele. Então eu achei isso muito interessante quando eu vi do pastor Hernandes Dias Lopes, que a pessoa que mais se arrepende geralmente não é a que mais peca. É a que mais perto do Senhor está. E quanto mais longe você está, Mas mais você perfeito acha que é. você é perfeito. Sim, E você... É incrível. Nós vemos o Senhor Jesus falando do publicano e Exatamente. o fariseu, né? E quando um grita, um fala, Senhor, eu dou meu dízimo todas as vezes, eu venho à tua casa. Aí o outro lá grita, coloca a mão no peito e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Exatamente. Meninas, sobre essa questão da semente, nós tivemos uma experiência lá no Manaim,
em um atendimento. Claro, a gente compartilha experiência, a gente não conta pessoas, mas a gente compartilha experiência. E num confronto do atendimento, a pessoa resistiu muito à palavra. Muito. E saiu de lá, assim, frustrada com o projeto. E foi muito ruim, porque as pessoas que fizeram o atendimento também chocaram, né, com a reação de quem estava recebendo o atendimento. E me passaram, eu vim embora arrebentada. Eu me lembro que eu cheguei na igreja mal, falei, Deus, porque assim, a nossa expectativa é que sempre dá tudo certo e sai assim, Abençoado. né, abençoada, e a pessoa seja alcançada naquilo que ela queria. Mas as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Porque o Senhor é quem conhece a terra do nosso coração e sabe muito bem como trabalhar. E naquele dia, o ministrante, ele liberou uma palavra sobre o semeador. E ele falou, ele frisou muito bem sobre o poder da semente. E ele falava sobre o poder da semente, a força que essa semente tem, né? Que é a palavra de Deus, porque a semente é preciosa. Às vezes a terra não recebe, às vezes não, nem sempre a terra quer receber a semente, devido à condição e o estado que ela se encontra. Por resistir ao que vocês estão falando, né? O que nós estamos falando aqui. Por resistir, não querer ouvir, não receber a palavra. Mas a semente não deixa de ser preciosa. É verdade. Ela é preciosa sempre. Sempre. E quando aquela palavra foi liberada, eu senti como um bálsamo no meu coração naquele momento. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Nós não podemos impor para ninguém. Quem quer receber, a semente está disponível, que é a palavra de Deus. Verdade. Ela tem poder para curar, para restaurar, mas ela confronta. Ela corrige. E como a própria palavra de Deus diz, que o pai que ama corrige. E se o filho não aceita a correção, ele não é filho, ele é bastardo. E nós precisamos estar abertos para ouvir, né, para ouvir a palavra de Deus, porque ela é preciosa e ela é poderosa para mudar o estado de qualquer pessoa, de qualquer terra. Então, existem terras que aparentemente não têm solução, mas se ela se permite ser tocada, ser moldada, ela vai produzir frutos Exatamente. abençoados. E uma característica do solo pedregoso, né, do coração, o solo pedregoso, é justamente que não aceita o confronto. Ele não aceita o confronto, porque ele não tem profundidade. Quando você está na superfície, você não aceita ser confrontado pela palavra. Então, se começa a te apertar, você espana. Já viu, gente, que às vezes você está acompanhando, começou a apertar. Você vê que a pessoa já some, a pessoa não vem mais, a pessoa não quer saber, porque ela tá ali na superfície, ela não consegue romper. A raiz não consegue entrar, né? Então, ela não consegue se manter. A palavra parou no âmbito emocional. Exatamente. Quando a gente vê aí, é alguém emocionado. Cresceu É um rápido. convencido. É um convencido. Convencido. Nós temos tantos convencidos ao evangelho, porque só chegou aqui, ó. Ô, paizinho, Só nos ajuda. na emoção. Porque o convertido, ele vai mudar a rota. Vai. O convertido, ele não consegue viver a mesma vida, ele não consegue viver na superfície. O convertido não tem essa opção para a vida dele. O convencido não. Ele ouviu, mas ele não vai. E a palavra daquele que é convertido, ela vai na divisa da alma e do espírito. Exatamente. Ela vai na profundidade do ser e vai transformando tudo ali dentro. E é o confronto que transforma, né? Sim, sim. E até de você falar assim, é o confronto, ele vem de quem? Do Pai das Luzes. E, quem está tendo dificuldade de receber sou eu, então o problema está em quem? Em mim. Porque nossa facilidade é de achar o quê? Que o bem do Senhor é a porta aberta, não a porta fechada. Exatamente. É o não, é o sim em vez do não. É o que poderia ir, eu posso, sim, eu vou. Sobre aquela questão, quando você posiciona para algo que você quer fazer na sua vida sem pedir orientação do Senhor. Mas aí a gente vem assim com aquele espírito de, entre aspas, de humildade do Senhor, agora eu quero pedir a tua bênção, mas você não pediu, minha opinião nem nessa situação.
eu tenho um negócio comigo e vira e mexe. Eu sempre tô lutando, porque, essa carne, nossa, meu Deus, Todos os nossa, dias. todos os dias. Então, vira e mexe e fala, opa, por que isso? Por que essa tendência? Por que esse endurecimento desse lado? Por que eu tô recebendo bem até aqui, daqui em diante, eu não estou vendo mais como bem? Exatamente. Então, assim, nós temos a dificuldade demais de olhar as coisas superficiais. Então, é o caso, olha que coisa linda do bambu japonês, né? Que ele, você olha, coloquei ele aqui, eu queria que ele crescesse, queria que ele ficasse lindo, ele é lindo, mas ele fortalece as suas raízes durante 4 anos para baixo, sem ninguém ver. Então, ele só vai crescer depois de 4 anos. E dentro desses 4 anos, Ninguém onde vai tá estar a vendo. nossa paciência? Exatamente. E se a gente tiver arrancado antes de tempo? A gente vai perder muitas coisas depois do processo. Exatamente. E Né? viver Processo. Então é processo. processo, ele Não tem jeito do não ser tem humano como. fugir de processos. Não tem como fugir do processo. Não tem E jeito. assim, você até tenta, né? Você até tenta fugir, mas aí você fica rodando, ó. Igual o povo no deserto. Não sai da primeira 40 etapa. anos. Eu falo para umas amigas minhas assim, que às vezes tá passando por um mesmo problema, ele tá se repetindo, eu falo, pelo amor de Deus, vence logo esse deserto. Não é verdade? Sabe? Vence Algo que isso. isso, É algo isso próximo. é muito bom. Vamos pro próximo, Isso. porque Olha só você pra tá você sendo ver. reprovada. Isso é interessante. Eu estava conversando com uma irmã e na verdade, essa conversa com ela já vem de alguns anos. E você sempre vê algo recorrente. Recorrente. Mas ela sempre volta, às vezes, uma situação, mas, opa, o problema está nisso ou não é nisso? Exatamente. Então, olha para você ver a nossa dificuldade. O problema são as pessoas, não sou eu. Aí a pessoa quer mudar de estado, a pessoa quer mudar de cidade, porque ela acha que ela vai para outro lugar e ela lá vai ela mudar. vai ser compreendida. E não vai. Mas nós sempre carregamos aquilo que temos. A nossa terra vai para todo qualquer lugar. Onde eu vou, eu estou. Onde eu vou, estou. Ela quer Interessante. fugir de quem tá confrontando, mas na verdade ela não consegue fugir dela. Dela mesma. Porque a realidade dela tá ali para ser Exatamente. trabalhada. Isso já entendeu? é algo para nós olharmos para nós mesmos. Por que está recorrente em mim? O que sempre eu sou pega nisso, eu sou pega nisso, eu sou pega onde eu trabalho, eu sou pega na igreja. Peraí, deixa eu olhar para dentro de mim. E não se vitimizar, esse Espírito Santo. O vitimismo, meu Esse Deus. Espírito Santo, vem cá, não olhar e principalmente ir pelo caminho da comparação. Peraí, o Senhor trabalha em mim. Eu vim de uma família assim, estou aqui, Espírito Santo, vim, é mesmo, mas eu estou aqui. Senhor, continua arrancando as escamas dos meus olhos. Senhor, eu quero que essa terra aqui seja uma terra fértil. E eu quero que essa semente rompa, essa semente cresça, essa semente produza, frutifique e produza. Então, multiplique. Se ela vai multiplicar, ela não vai ficar só para mim, ela vai ficar vai escorrer, todo mundo vai comer, vai comer transbordar, dessa, né? do fruto disso. Então, meu Deus, é olhar para dentro. Senhor, é em mim. E quanto mais tarde a gente se rende né? É aquele Mais negócio. prejuízo você tem. É nós mesmos que tomamos os prejuízos. Então eu olho e falo assim, meu Deus, eu tô me rendendo todo tempo. E tem hora que a carne não quer. Fala assim, não, mas isso aqui não é nisso. Criamos Peraí. Ó. E nós criamos Rendimento, mecanismos, né? rendimento. Mecanismos de defesa, assim, pra gente não precisar se render. Não, e um desses mecanismos é tirar o foco de mim. Exatamente, É o outro. problema é o outro. Então, porque aí eu tiro o foco de mim, então não é dolorido exatamente. para mim lidar comigo mesma, né? Eu não vejo as minhas mazelas, então é o outro é culpado. Quando eu me casei, eu tinha algumas questões que eu orava assim, né? Deus, transforma o Léo nisso. Eu tinha algumas dificuldades de lidar com algumas coisas. No comportamento dele mesmo e tal, que faz parte da personalidade dele. Hoje eu já sei, falo, Deus, amém. E eu tinha isso, e eu orava, sabe? Eu orava fervorosamente. A mulher sábia, né? Orando, edificando a minha casa. Um dia Deus falou comigo, isso que te incomoda nele não é um problema pra mim. Mas isso que o motivo pelo qual você se incomoda, eu preciso tratar. Uau. Depois eu fui Fortíssimo. entender que, na verdade, eu me incomodava com aquilo realmente por conta de uma questão minha, de um problema meu, que o Senhor precisava curar, que o Senhor precisava tratar. Aí, envergonhadíssima, né? Já ali, né? Envergonhadíssima, você vai. Não chega tá, né, e fala. Senhor? Mas às vezes você tá orando pra Deus transformar o outro, mudar o outro. Deus falando, isso não é um problema. Isso não é um problema pra mim. Eu não me incomodo com isso. Agora, eu me incomodo. E é um problema pra mim o motivo pelo qual você se incomoda com o comportamento do outro. E aí, Deus pega
te dá um espelhinho. Oh, Deus. Oh, coisa boa, né? Não é à toa isso que a palavra diz, né? Quando você olha para a água e vê o seu O reflexo. seu próprio reflexo. Meu Deus, como E isso é forte. aquelas pessoas que você menos consegue mudar são as que mais muda você. Exatamente. Mas é ferramenta para mudar a gente. E as meu pessoas Deus. que você tem mais dificuldade de lidar com elas são as que você precisa lidar. Porque é ferro afiando ferro. É uma Ferro área na afiando sua ferro. vida que precisa ser trabalhada. Quando eu assumi a liderança, né, eu chegava no Léo, amor, isso, e ele falou algo pra mim que assim, eu levo pra vida. Quando você se deparar com alguém que você tem muita dificuldade, deixa essa pessoa por perto. Porque Deus tem alguma coisa pra te ensinar, Deus quer te moldar de alguma forma com a vida dessa pessoa. E não tá te incomodando à toa. O comportamento da fulana, a personalidade da fulana não te incomoda à Verdade. toa. Tem alguma coisa que Deus precisa tratar em você. A partir, né, do comportamento da fulana. Agora vamos para entre os espinhos? Vamos lá. Eita, entre os espinhos. A parte que caiu ali, né? Entre os espinhos, ela começa o processo lindamente. Ela germina, mas ela não frutifica. Por quê? Aí vem os espinhos e sufoca ela. E aí fala, agora eu não sei se é Lucas ou se é Marcos que fala que os cuidados Dessa vida. Lucas. as riquezas. Estamos vivendo isso, né? Nós estamos sendo distraídas, estamos o Exatamente. tempo todo nos dando a distrações e aí está sendo sufocado. E aí a palavra, a semente germina, ela até cresce, só que ela não frutifica. Antes de frutificar, ela sufoca. O que vocês pensam sobre isso? Trazendo assim para os dias de hoje, né? Para aquilo que nós estamos vivendo como igreja mesmo. Olha, Deus não divide a glória dele com ninguém. A semente boa e uma semente má. Porque as duas romperam e começaram a crescer. Porém, os espinhos eram mais. O Senhor está dizendo assim, olha, eu quero um coração completo para mim. Não é à toa que ele até disse, opa, não dá para ocupar, o coração dois deuses, não dá para ocupar. Não, ou você serve a Mamon, ou você serve a mim. E ele começa a mostrar para nós os prazeres da vida. E eu posso, quando eu olho assim para Eliana, prazeres, nós olhamos e fazemos assim uma agenda para nós. De coisas que eu olho e falo assim, vou fazer se nós fazemos uma agenda, um planejamento para o futuro, são de coisas boas. Nós julgamos como coisas boas. E colocamos certas coisas ali achando até que é algo bom, mas aquilo ali é um espinho que me atrapalha para aquilo que eu preciso de dependência com Deus. A dependência, ele está dizendo para você, eu só quero que você me sirva, eu só quero que você se renda. Sou eu e sou eu. Desejo você tem, deixa diante do altar. Mas agora eu quero trabalhar em você. Porque tudo isso ocupou. Olha, é alguém que diz assim, não, eu gosto da palavra e a palavra também é coisa boa. Mas ganhar dinheiro é bom. E é bom mesmo. Mas tudo, até que lugar isso foi? Até que lugar que está vindo? Não, mas a carreira é legal. Mas isso aqui também é bom. Então, assim, você quer competir à medida do seu olhar. Exatamente. À medida do meu olhar. E o Espírito Santo dizendo assim, não, tudo isso está sufocando, são espinhos que estão sufocando. Eu quero que você me entregue, eu quero que você me devolva, né? Falo de mim mesmo, de uma situação que assim, desejo que eu tenho pessoal. E de coisa de 2 anos, e meu esposo fez a safra, passou a safra, aquele dinheiro entrou, e eu falei assim, aí eu coloquei isso no meu coração, eu sei que se eu trabalhar nisso, eu falar com o meu bem nisso, aí vai dar certo, ele vai ceder, né, dentro do meu coração, assim, sabe, aquele negócio, eu me lembro direitinho do Espírito Santo, disse assim, eu não quero que você possua ainda. Eita. Eu falei assim, mas quem ficou 5 meses sem meu marido fui eu, Jesus. Né? Nesses 5 meses eu quero dizer que não é 5 meses não, nesses 5 meses ele vai e volta, Tava né? querendo negociar ainda com o Senhor, né? Mas quando o Senhor disse assim, eu não quero, você conhece o agora, eu conheço o amanhã. Exatamente. Sabe, você tem que ceder aquilo, e eu falo pra você até hoje, ainda dói. Sim. Ainda Porque dói. estar em obediência não é que não vai sentir. Olha pra falar que falar que não dói, mas porque assim, como que eu posso dizer, a gente é renunciada.
E nós estamos sendo trabalhadas pelo Senhor. E às vezes, né? sabe o que é mais assim? Porque às vezes são de coisas lícitas. Mas todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. E eu não serei dominada por nenhuma delas. E não é Todas... pecado, o que eu queria não era pecado. Era lícito. Não é, tudo que se condizia, tudo dava certo. Mas para a sua realidade, para o plano que Deus tem... Mas o Senhor falou assim, não, agora pergunta, eu já fiz tantos questionamentos dentro de mim, e o Senhor disse assim, vai chegar a hora, mas eu não é quero. agora. Isso fala de domínio, né? Domínio Então, próprio. domínio. Você pode ter as coisas legítimas dessa terra, comer, crescer, mas não pode ser Senhor sobre você. Não Então, pode te é dominar. ser sobre o Senhor. Eu vi uma frase uma vez que resume muito isso para mim. Aquilo que mais toma seus pensamentos, isso é o seu Deus. Exatamente. Se o dinheiro é o que toma a maior parte dos meus seu pensamentos, dos meus dias, esse é o meu Deus. Eu Seus decidi prazeres, dominar. Mas de Até a fato, nossa dor, né? de fato, nós vivemos em constante guerra. Uma guerra. Uma guerra invisível. É constante. E ninguém está livre dessas batalhas. Ninguém. Nenhum de nós. Porque, de uma forma ou de outra, algo sempre nos pega. Sempre. Sim. E o que te pega é diferente do que me pega. Exatamente. Tem coisa que pra você é tranquilo, mas pra mim eu já tenho que tomar cuidado. Ficar vigilante verdade, naquilo ali, né? Verdade. E esse dia mesmo eu tive uma experiência no culto. Porque, na expectativa de receber uma notícia, eu estava em pleno culto. De repente, eu recebi a mensagem, eu me distraí, me desliguei do culto. Aquele momento ali é um momento que você... Era como se você falasse assim, Deus, agora... Esse aqui para mim é mais importante. Só que o Espírito Santo ministrou em mim, muito forte. Porque nós, sempre um exemplo, essa comparação que você falou sobre, a gente fala muito das finanças, são coisas evidentes que a maioria de nós, se não tomar cuidado, a gente coloca o trono sim. Coloca É uma mesmo. batalha. Meu Deus. Só que nós tropeçamos em pequenas pedras. Também, né? Eis a questão. Porque Deus, ele quer extrair de nós a verdade e a sinceridade. Então, tem coisas que eu oculto do homem, eu posso até esconder, mas os olhos do Senhor contemplam. E a nossa adoração precisa fluir de dentro para fora. E a partir do momento que eu tiro o meu momento para Ele, eu preciso ser verdadeira. Inteira, né? Inteira. Completa. Naquele lugar, naquele ambiente que é propício para a glória do nome dEle. Então, naquele momento, cara, então eu fui ministrada. Estou falando da minha pessoa, que já olhei para algumas pessoas e até fiz crítica. Mas, de repente, eu me deparei também. Quer dizer, ninguém está livre. Ninguém está livre, mas cadê? A gente tem que tomar cuidado, porque nós perdemos muitas coisas no Senhor por esses pequenos embaraços. E o celular, ele tem sido uma ferramenta Verdade. de terrível distração. Corpo presente, alma e espírito distante, longe, É verdade. ausente. É verdade. Né? É isso mesmo. E precisa ser tocado, precisa ser falado, porque a gente fala muito de coisas assim, que são De pedras grandes, Pedras das grandes. grandes raposas, mas a Verdade, gente foca esquece das nelas. raposinhas. Essas Exatamente. Exatamente, Carita. Precisa ser mencionado porque nos pega. Mas é interessante quando fala da terra cheia de espinhos, porque imagine o Senhor mostrar para você uns espinhos e aí te mostra. O que nós temos que fazer? Arrancar. Arrancar. Agora, eu orando, né, até segunda-feira, enquanto eu orava, o Senhor falava comigo, eu falava assim, Senhor, eu não sei, mas nos dê uma luva do céu. Se não tiver a luva do céu, nos ajuda, mas nos ajuda ele a arrancar, nem que doa no início. Agora imagine, O algo que alívio. espeta, algo que dói. Meu Deus, qualquer espinho que você toque, tem espinhos que eles são tão... eu era menina uma vez e fui jogada pelos primos dentro de um córrego muito pequenininho, entrou um espinho de coqueiro no meu pé. Eu fiquei com aquele espinho de coqueiro quase 10 dias, eu tive que ir no médico para arrancar. tirar. Eu fiquei com febre uns 10 dias. Infecciona, Infeccionou, aquele negócio fez uma coisa tão... E dói pra tão- tirar, mas o agora, alívio. Agora imagina, só que aí pensa depois, e o terreno, assim, e aquela semente, opa, era isso que eu precisava de espaço. Ela pode ver isso aqui, eu vejo além, eu precisava disso aqui, deixa... e de repente aquilo ali começa a crescer, porque o lugar cheio de espinho, ela atrapalha o quê? O crescimento.
Às vezes nós olhamos e falamos assim, opa, rompeu. Germinou, rompeu, opa. Mas e agora? O lugar E para agora? crescer? Isso, Não tem e o espaço. sufocamento do dia a dia? Nossa, como o Senhor está falando conosco aqui nessa tarde, Tá, né? glória a Deus. Você vai Ministrando ouvir, eu não sei muito. se você vai ouvir de tarde, de noite, de manhã, mas eu sei que o Mas Espírito Deus Santo vai falar te, com você. tá te Vai te pegando pegar aí. aí, vai te pegar. Porque assim, eu sempre falo que a palavra que eu prego, primeiro ela me prega. Oh, Então a meu gente Deus. falando aqui, a gente não fala de um pedestal, a gente fala com quem tá vivendo exatamente. isso também, né? Exatamente. E eu, no meio do ano passado, o Senhor me colocou, assim, numa situação que eu precisava mesmo dominar algumas coisas lícitas. Coisas lícitas. E aí eu comecei a perceber o que estava me dominando. E aí eu precisava dominar sobre essas coisas. Parei de assistir dorama. Eu adorava um dorama, gente. Eu amava assistir um dorama. Só assistia quando as crianças estavam dormindo, quando a casa estava arrumada. Porém, aquilo tomava um tempo que eu poderia estar usando para outras coisas. E aí parei. Não é regra de vida para ninguém. Mas era um problema para mim. Então, eu estava sendo dominada por aquilo. Aí eu precisava dominar. Depois, Deus me fez dominar sobre compras. Eu precisei fazer um jejum de compras de 6 meses. Meu Deus. Opa, Esse Jesus foi, tá falando aqui esse de foi novo. doído. Porque eu entendendo, percebi que eu papai. não estava conseguindo me controlar. Compulsiva. Né? Eu estava, assim, beirando a compulsão já. Olha que lindo, uma irmã ainda contou, então eu contei para a Cris, eu não lembro se eu contei para a pastora, mas a Cris contei, sim, contei na reunião. Uma irmã confessou a mim. Ela disse assim, olha, o Senhor falou para mim, ela veste muito bem, né, tal, e nós não gostamos nadinha disso, como mulheres, não né? gosta, gente. Sapato, Quase vamos imagina. A gente E ela veste uma diz, pra outra. né? E essa irmã disse que o Espírito Santo pediu para ela, me dá um tempo. E ela fez um propósito de 1 ano. E o Senhor já tinha falado algo comigo parecido, né? Eu falei, tô entendendo, Meu Jesus, Deus, tô olha Deus entendendo. falando. Eu tô entendendo. Mas isso é tão incrível, né? assim, que depois que E você tira do trono... interessante o que ela disse, assim, só para terminar, ela dizendo assim que foi o período que o Senhor falou assim para ela, agora você vai aprender a depender de mim, tendo. Porque, e aí nós voltamos para esse lugar, porque nós achamos sempre que você está no controle, você É o tem, controle. você é o controle. Então, o ser humano, o Senhor sempre quer arrancar de nós o controle. Exatamente. Ele quer que nós verdadeiramente nos lançamos à dependência. Essa é a verdade mesmo, tendo, mesmo possuindo, né? Olhar e falar assim, opa, isso aqui... É interessante que eu disse algo para meu pai domingo, no Dia dos Pais, e ele estava lá, a Noemi e o Samuel foi para casa, né? Meus meninos estavam lá, e a gente comendo uma pizza, e eu falando lá com meu pai, eu falei, pai, vai acontecer isso. Ele falou assim, minha filha, olha, se nós iremos, se nós voltamos, tudo sim, o Senhor. Ele usou aquele versículo, eu falei assim, papai, Glória a Deus. Deus é lindo, isso. né? Eu falando para ele, falei assim, olha, o Senhor vai te dar muitos anos de vida ainda, paizinho, né? Dia dos Pais, o Senhor tá... Eu falei assim, minha filha, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se Ele tiver propósito, papai, eu sei que o Senhor tá... Falou, se Dele é o fomos, domínio, se fomos, não voltamos, tudo sim, o Senhor. E mamãe e papai sempre falam esse versículo pra Amém, gente, glória a mas eu achei Deus. muito lindo ele Verbalizar. verbalizando ali. Falei, tudo nós dependemos do Senhor. Nós dependemos Podemos ter as coisas não podem nos ter. Exatamente. E é tão maravilhoso, assim, depois que você passa por esse período de dominar alguma coisa, já acabou. Eu não comprei nada até agora. Porque você se reeduca, né? Você começa a se comportar melhor, você consegue já ter controle daquilo. Aquilo não te domina mais, você domina. Deus nos fez para governar. Nós precisamos governar sobre as coisas não podem nos governar. governar. Então, quando você percebe assim, e às vezes tem coisa que vai governar a pastora, Meu Deus. Sim, sim. que não vai me governar. Todos E aí, nós ela temos que um vai propósito perceber, sabe? O trabalhado, Espírito né? Santo vai revelar e ela, não, eu preciso dominar sobre isso aqui. Comida. Que a gente Eu tô na conhece. da comida agora, Sim, gente. Eu tô sim. dominando a comida agora. Porque é um problema. Se a comida me Esse é um governo domina... terrível. É um governo exatamente. terrível. Terrível. Esse governo ali é terrível. Pego com Mas os tem uma olhos, frase pego no que diz paladar, assim, né? que se o corpo é o templo do Espírito Santo, o estômago é o altar. Uau. E aí eu comecei assim, Deus começou a trabalhar. Porque minha família sempre foi a família que se alimentou mal. Galera lá em casa, a gente ama a comida que não presta, a gente adora. Então eu vim dessa realidade. Só que o Senhor começou a falar muito comigo sobre isso. Qual que é o cuidado que você está tendo com o templo? É aquela frase do Robert McShane. Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Mas eu matei o cavalo. Porque ele não cuidava do corpo. Então ele estava preocupado em servir, mas ele não cuidava do corpo. Ele não cuidava do cavalo, né?
E aí Deus começou a me confrontar com isso. E aí agora eu tô nessa fase, assim, do domínio da comida. E a comida, eu vou te falar, que tá sendo o mais difícil de todos. É, Tá o rei se- estômago é terrível. É, Ele tem um ou- governo Ele terrível. tem um governo absurdo. Absurdo. É por isso que o jejum é tão Importante, né? Vai importante, né? quebrando isso, né? Esse domínio. É. Agora nós chegamos, gente, na boa terra, no solo que já passou pelos processos, que já foi arado, que está pronto para receber a semente. E a boa terra é o solo que completa o processo. Ele germina, ele cresce e ele frutifica. Ele finaliza esse processo. O que vocês pensam sobre isso? Tem a dizer sobre a boa terra. Esperamos que nós estejamos com o nosso coração em boa terra, né? Que seja uma boa terra para a semente frutificar mesmo. Representa simbolicamente, até cheguei a escrever aqui, pessoas que aceitaram a palavra, frutificaram e agora têm diferentes níveis de produtividade. Eu até tenho liberado, porque fala muito da questão do nosso ouvido também, porque diz que algumas foi 100 por 1. Exatamente. E, na verdade, precisaríamos que todos nós fôssemos 100 por 1, né? Mas outros foram 60, outros foram 30. Está falando dos níveis daquilo a qual eu dei ouvido à voz do Senhor. E permitir que aquela semente frutificasse, né? Essa árvore crescesse, ficasse linda. Chegou um tempo, ela floresceu, ficou bela. Depois frutificou. Depois frutificou e agora multiplicar. Além daquilo que Deus fez em mim, né? Eu vou começar a passar para o outro. até Além de mesmo sem alimentar, falar. No, você vai além de alimentar com alimentar, seu que fruto coisa e ainda vai linda. produzir mais semente para multiplicar. Essa terra é a terra que foi trabalhada, foi vista no seu pH, o equilíbrio dela. Ela estava úmida, ela não estava encharcada, porque a terra está encharcada. Agora, para vocês verem quanto Deus fala conosco, até sobre a questão assim do equilíbrio, né? Porque a terra não pode estar encharcada, ela tem que estar úmida. Ela tem que estar ungida. O óleo do Senhor, do Espírito Santo tem que descer assim nos lugares, ali naqueles sucos, né? Que foi arado certo ali, mas até com dosagem certa. Ai, que coisa linda. E tem todo o trabalhado daquilo que precisa para que ela seja forte. E é tão interessante que eu perguntei esses dias, né? No IA, o que melhor precisa para uma terra se tornar forte? Então, ela estrume. Mas Aí eu falo, Jesus, o Senhor está nos chamando assim a entender que a gente depende do Senhor, né? Nós somos dependentes do Senhor, que nós precisamos lembrar que nós somos pó, né? A palavra do Senhor diz que Ele já lembra de nós, né? Ele lembra que nós somos pó e olha para nós com olhar de misericórdia, mas lembrarmos, né, da onde nós viemos e que somos realmente dependentes. Nós somos, gente. Meu Deus, ai de nós. Ai de nós nós, não exatamente. olharmos para dentro de nós. verdade. Na realidade, né? Deus só vai trabalhar nessa terra se houver esse posicionamento de entrega, de arrependimento, quebrantamento. E é justamente essa terra que encontrou lugar, né? Que deu lugar para que a semente pudesse. pudesse Não, mas produzir. é lindo, até minha isso. pastora. E É. uma das coisas lindas, o solo também precisa estar nivelado. Nivelado com. Meu Como que você planta em Deus. solo montanhoso, por Olha, exemplo? Não tem como, olha, né? Meu Deus do céu, além de estar lá rasgado, aí vem o agricultor e nivela. Nivela o solo. E falando do agricultor, até nessa fase a gente precisa do agricultor. Porque é nessa fase que ele vai fazer as podas. As podas que são necessárias. Para produzir mais, né? E pra É nessa produzir hora que ele veio. Ele tá desde o arar da terra e na verdade ele nos entrega ferramentas, né, para trabalhar essa terra que é o nosso coração. E até no momento da colheita, ele está ali em todo o tempo. tempo. Nós precisamos entender que a gente precisa do agricultor. E se alguém aí percebeu se sua terra tem espinhos, se a sua terra tem pedras, ou se a semente está caindo à beira do caminho, tem um agricultor que é excelente. É excelente. A terra pode ser ruim, mas o agricultor é bom. Importante é você estar nele. O Senhor Jesus fala assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Se a minha palavra estiver em vós e vocês estiverem em mim,
pedirão o que quiseres e vos serás É dado. isso. Mas aí a gente pode pensar, não, aí eu posso pedir Deus riquezas, eu posso pedir... palavra. É porque se a palavra estiver em mim, meu coração vai estar nele. Você vai E pedir eu vou aquilo pedir que ele- aquilo que está no coração dele. Né? exatamente. Nós sabemos até É o que, isso. o que vamos pedir. Até o que vamos Exatamente. pedir. Vamos pedir. Exatamente. Eu Vamos recentemente sofri uma poda que eu demorei um pouco assim para entender, né? O que Deus quer com isso? A gente até teve uma reunião, né? Sobre, acho que eu comentei só com a pastora depois, da gente começar os chamados para edificar, que seria um culto semanal e tal. E eu tinha certeza, tenho certeza ainda, que foi um projeto que o Senhor mesmo entregou. E aí, quando eu tava assim, meio com dúvida, meu Deus, será que é alguma coisa da minha cabeça? Se for, o Senhor tira e tal. E aí vocês vieram, e a gente teve aquela reunião, e Deus foi confirmando. Eu falei, não, agora, meu amigo, agora rompeu, a semente foi, já estava florescendo. Aí o agricultor veio e me podou. Tudo certo para começarmos. Leonardo, meu marido, chega. Amor, nós vamos precisar colocar toda a nossa atenção agora nos grupos de crescimento. Eu vou precisar de você. Não tem como começar esse projeto agora. E aí a minha vontade foi, eu vou ter que abandonar o meu projeto. Olha para vocês verem. Eu vou abandonar o meu projeto para ir servir ao seu projeto. Já nem era mais um negócio nosso, de Deus, não. Era cada um, já na hora me veio isso, assim. Mas eu não falei pra ele, na hora me veio isso. Sabe, o domínio próprio me tomou, assim. Falei pra ele, amém, amém, eu vou conversar com a pastora, vamos organizar e nós vamos paralisar e ano que vem a gente começa. Só que eu fiquei assim, Deus, mas por que o senhor deixou eu vir até aqui? Organizei, gente fiz se cronograma e pergunta, falei né? com o povo e não sei o que, tava tudo organizado. Eu tinha certeza que o senhor tava nesse negócio. O senhor me deixa vir até aqui e o senhor fala comigo, mas é para provar o seu coração, não para mim, porque eu conheço ele, é para provar para você. É isso mesmo. Coisa linda. E esse tempo que o Senhor está nos dando é para isso mesmo. Nós conhecemos o nosso próprio coração, porque Ele já sabe. Exatamente. E quando nós conhecemos, né, que eu volto lá no iniciozinho, quando nós conhecemos, ele fala assim, opa, então é isso. É Então isso. agora eu vou arrancar a pedra. Exatamente. Agora eu vou permitir ser arada. Agora eu vou arrancar as pedras. Agora, não, espinho aqui não. Então esse é a diferença, esse porque Ele sabe como ele que se sabe. encontra o nosso coração. Ele sabe. Isso é sinal que até a terra boa, se ela não vigiar, Exatamente. Ela pode produzir ela frutos pode, ruins. pode, porque é E agora natural vai ser do produzir homem. mais. Mas o Agora vai diferencial frutificar. é a sensibilidade. Sim. Dá lugar para ouvir a voz do Espírito Santo, para entender o tempo, as estações, Exatamente. né, a forma que ele A trabalha. forma que Deus trabalha. É. Então foi o que aconteceu com você, foi podada. Te confrontou, confrontou. Nossa, Foi revelou meu péssimo. coração, Revelou então. seu coração. Mas ao mesmo tempo, a sensibilidade de reconhecer e voltar Voltar atrás. Não, e na hora, se eu falei, aí falei com ele que não, falei, tá bom, vou em obediência e tal. Mas eu pensei assim, e agora a vergonha de voltar atrás no negócio? E agora, porque pra mim ia ser assim, nossa, uai, ela tinha certeza que tava, agora vai voltar atrás. E aí o Espírito Santo foi trabalhando comigo assim. Mas eu voltei atrás numa paz. E tenho seguido assim, numa paz. Aí essa semana mesmo ele falou, porque o ano que vem, quando for começar, eu falei, amém. E se Deus também quiser podar novamente, amém também, porque vai florescer no tempo que tiver que florescer, amém. O Senhor estava trabalhando, tinha arestas ainda que precisavam ser aparadas. E aí eu falei, nossa, Deus permitiu ir até lá, Ele quis que fosse até lá só para me mostrar, só para revelar assim o coração. Então, muitas vezes Deus está só esperando um passo de obediência para fazer as coisas. Exatamente. E você está travando o processo. Está travando o processo porque você não quer se sujeitar, não quer se submeter, não quer ser obediente. Nossa, a gente podia tanto agilizar o processo. Se a gente simplesmente se submetesse. É verdade. Pensa, o povo endurecido no deserto 40 anos. Exatamente. Se eles simplesmente tivessem Se se rendessem. submetido, se rendessem, confiassem, eles tinham agilizado o processo. E na nossa vida é assim. Exato. A gente pode agilizar o processo. Podemos, né? É somente ter a sensibilidade, entender que em tudo Deus ele quer nos ensinar. Tudo. Né? E ninguém está livre, gente. Ninguém está livre de tropeçar, ninguém está livre de entrar nessas guerras, nas Não. podas quando vem. Sim, Né, as nossa, podas Deus. dele. Eu passei por vários também. Eu as também. podas. É assim que nós vamos realmente ganhando profundidade em Deus. Nós vamos
aprendendo com o Senhor e vamos ensinando outros, vamos gerando discípulos. Discipulando. É por isso que vai vindo a multiplicação de pessoas que nós Crescimento. que nós vamos formando outras pessoas. Humildade através também. do nosso testemunho. Ele trabalha muito humildade em nós nesse período de podas. Sim. Muito. Meu Porque Deus. você perde, você deixa de estar tão frondosa, né? Exato. Aquela árvore, aparentemente, Tava ela fica lindo tão já. feio depois da poda. poda, né? Às vezes você vê ela tão frondosa, tão grande, né? De repente ele vem Começa a renovar os... e corta e ela fica feia, mas ela vai frutificar mais ainda. Então ele trabalha muito essa humildade em nossos corações. Glória a Deus, né, irmãs? Aleluia. A produção já avisou a gente ali. Mais de uma hora. Aleluia. Quando são os irmãos que estão fazendo podcast, eles não precisam avisar, né? Mas a gente não promete nada. Mas é duas duplicas dinâmicas. Carta, Eliana. Vai hoje. Ué, Eliana, não entendi. Nós somos bons na fala. Não, eu queria nem falar. E a gente tinha muito mais coisa pra falar aqui, né, Eliana? A gente tem certeza. São bons de assunto. A gente tem certeza. Ai, Jesus. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, como sempre, né? Eu sempre cresço muito estando com vocês e Deus abençoe. Eu creio que a conferência vai ser uma bênção, como é todos os anos. Amém. Nós teremos testemunhos, teremos cura, libertação, transformação, famílias serão edificadas através da conferência. Eu queria que uma de vocês deixasse um convite para as mulheres. Ah, minha companheira. Na hora. Mulheres não podem ficar de fora, minhas preciosas. Então, estamos aí chegando mais uma conferência, tema abençoado, a terra do meu coração. Como eu disse no início, você vai conferir aquilo que o Espírito Santo de Deus já está falando, já está ministrando no nosso coração, né? Teremos aí pastora Débora Moura, pastora Flor, né? Missionária Flor, que vai estar vindo, uma bênção do Senhor. Deixa eu ver aqui, Mandilian, né? Que vai estar ministrando louvor, Ana Paula do Pandeiro, Charlene Bittencourt. Nossa, essas mulheres são uma bênção, né? São bênção Abençoado. Dia demais. 20 agora, já para dia 21, já vira pulseira. Então, se você que gosta de economizar, tá guardando os R$20 aí para fazer o cabelo, fazer a unha, querida, compre a sua pulseira até dia 20. Se organize. Que dia que vai ser mesmo, minha companheira? Dia 4 a 7 de setembro. Você não pode ficar de fora. Glória a Deus. É isso então, né, É meninas? isso. Vai ser tremendo, gente. Amém, glória a Deus. Muito obrigada a você que ficou até aqui conosco. E nós teremos mais episódios aqui com as mulheres. E vai ser uma bênção. Não perca a Conferência Cura, porque eu tenho certeza que você vai ser transformada.